Olá, se você está vendo esse vídeo, você está na minha comunidade no WhatsApp ou você por acaso passou no YouTube, eu já deixo o link aqui da minha comunidade caso você queira entrar. Não é um vídeo pretensioso, é um vídeo para poucas pessoas, para dialogar, para debater com um pequeno grupo de pessoas, mas você vai achar massa se você quiser chamar alguém mais, tanto para a minha comunidade, quanto também para me acompanhar, para trocar ideias comigo. O tema é 25 de agosto de 1961, né? Que hoje é comemorado como o Dia da Legalidade, apesar de ser pouco conhecido, e que tem a ver com o movimento pela legalidade. Pois bem, naquele momento, João Goulart deveria assumir o governo, porque Jânio Quadros havia renunciado, mas os deputados entreguistas, pelo fato de João Goulart ser trabalhista, vejam, João Goulart era um burguês, tá? Era um fazendeiro e tudo mais, era apenas nacionalista. Era o velho PTB, né? Mas, pelo fato de ele ser do PTB e assumir a presidência, deputados reacionários, militares, entreguistas, fizeram um movimento para impedir a posse dele. E Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul, organizou uma resistência poderosíssima, improvisou uma rádio. Pela rádio, ele convocava os militares a resistirem. O palácio do governo do Rio Grande do Sul se transformou num bunker de resistência, né? E esse movimento teve a capacidade de permitir, de garantir a vitória temporária, evidentemente, mas a vitória contra a tentativa de golpe, e conseguiu garantir que João Goulart assumisse o governo, né? Assumisse a presidência. Esse movimento nos traz lições, né? Eu anotaria aqui 5 lições, né? Mas também é interessante dizer que é interessante observar que 3 anos depois os militares conseguiriam dar um golpe, não é? A ditadura de 64 se instaura 3 anos depois, numa aliança mais estruturada entre os meios de comunicação, muita grana que entrou aqui para financiar muitos traidores, além da ação direta de estadunidenses aqui, mas também de um porta-aviões que vai chegar na costa brasileira e se preparar, porque se aqui houvesse resistência, os militares, os Estados Unidos iam, inclusive, participar militarmente do golpe de Estado. Né? Esses dados são importantes, eles precisam ser refrescados na memória. Né? Se você tiver alguma dúvida, pergunta que eu vou adiante, eu respondo. Eu gravo novos vídeos para responder. Tá? O que é que eu destaco aqui para a gente? Né? Eu destaquei 5 pontos. O primeiro é o golpismo. Né? A nossa classe dominante, e aí a nossa classe dominante eu vou chamar de a elite empresarial, que na época era agrária e hoje ele é mais financeira, né? Eu vou chamar de os grandes meios de comunicação, que também hoje tem um vínculo fortíssimo com os bancos e com os interesses internacionais. Esses setores nunca tiveram compromisso com democracia. Militares, né? Esses setores nunca tiveram compromisso com a democracia brasileira, né? Eles têm um discurso de democratas, né? Mas é mero discurso. Em vários momentos, sempre que possível, eles dão... Sim, o judiciário, a elite do judiciário, ela não pode ser esquecida, apesar de que, neste momento, está cumprindo um papel importante de resistência, né? Mas a primeira lição é que o golpismo é marca definitiva da elite burguesa brasileira. Segunda questão, o caminho da resistência. Né? Acreditar que, pela via das instituições, nós vamos conseguir ter conquistas democráticas é uma crença que não se comprova ao longo do tempo. De 61, né, a 64, passando pelo golpe contra Dilma, passando pelo 8 de janeiro de 2023, passando pelo golpismo que se desenvolve atualmente contra o Brasil. O golpismo não acabou, né? Ele está em plena atividade nos meios de comunicação ou na sabotagem à economia brasileira.
Não é? Tudo isso quer dizer que o golpismo não morreu e ele precisa ser enfrentado e a resistência tem que ser na mobilização. Então, segundo comentário, o golpismo e a forma de resistência. Resistência é mobilização na rua. Hoje é luta contra a 6x1, é luta contra o Congresso Inimigo do Povo e o Congresso da Mamata, né? É a defesa do plebiscito popular, é o engajamento no plebiscito popular, a luta pela taxação dos super ricos e isenção dos mais pobres e vários outros projetos, né? Várias outras pautas que hoje, que se agora eu vou desviar o nosso tema. Terceira característica importantíssima, a burguesia brasileira. Bom, existem burguesias que são nacionalistas, que defendem os interesses dos seus países. Eu vou até comparar a coreana, né? A burguesia da Coreia, ela conseguiu ter uma política própria por questões muito específicas, tá? Mas ela via o desenvolvimento do seu país como parte dos seus interesses. A burguesia brasileira não, né? Ela é herdeira do colonialismo, ou seja, ela se instala no Brasil para servir os interesses de Portugal, não é? Ela segue essa lógica de ódio do povo, de ódio dos escravos, dos mestiços e todo esse povo, toda essa gentalha, né? E eles desenvolvem um nacionalismo engraçado, porque é um nacionalismo da bandeira, é o nacionalismo do hino, mais recentemente da seleção brasileira, mas é um nacionalismo, é um patriotismo de quem odeia o povo, né? Odeia o seu povo e acha lindo tudo que acontece lá fora. Então, essa burguesia brasileira não tem projeto nacional, e é aí que eu quero chegar, tá? Eles não têm um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil e não conseguem ver, e não conseguem ser simpáticos a um desenvolvimento social e econômico. Em outros lugares do mundo, a burguesia tem projetos para os seus países e desenvolve a economia do seu país. A nossa não. A nossa está sempre pautada nos interesses, até porque hoje ela é mais financeira, né? E, consequentemente, Rodrigo Pantoja, quem sabe, um dia eu vou entrevistá-lo aqui, e ele explica isso muito bem. O quarto aspecto que eu quero observar, em 64, quer dizer, em 84, 85, quando a gente derruba a ditadura, nós não punimos os militares. E aí a minha geração deve fazer uma autocrítica. O tema da punição dos militares estava lá embaixo, né? A composição, a mediação, o modelo democrático era muito mais, eram mais importantes. E a gente errou por isso, em não colocar como ponto mais importante a punição dos militares. A punição de golpistas, isso é que é importante, precisa ser tempestiva. A Rede Globo apoiou o golpe militar e 40 anos depois, mais ou menos, disse que errou. Mas ela depois apoiou o golpe contra a Dilma. Então, na verdade, ela não mudou, ela não se arrependeu, né? Ela simplesmente disse: eu preciso limpar minha barra aqui de uma história de 40 anos e seguir em frente defendendo meus interesses. Quando a punição não é tempestiva, nós temos espaço para esse tipo de comportamento. Gente que pode até refutar, no máximo refutar, porque Bolsonaro nem isso, né? Experiências passadas, vai se preparar para o golpismo do futuro. Então, a punição precisa ser tempestiva para punir quem realmente está fazendo e para ser um exemplo para o restante da sociedade. E o último comentário é que quando nós falamos em democracia, em defender a democracia, eu prefiro falar defendemos as liberdades democráticas e não a democracia, porque nós estamos muito longe de ter democracia, não é? Enquanto tiverem chacinas nas favelas, nos bailes funks, né? Onde tiver o encarceramento do povo, enquanto estiver a opressão da mulher, nós estaremos muito longe de viver a democracia. Por isso que a nossa defesa da democracia não pode ser defender a democracia que está aí. Precisa ser defender a democracia real. E o que é a democracia real? É que ter um Congresso que expresse realmente a maior parte da população e não somente de uma minoria.
é ter trabalho garantido para as pessoas, é ter políticas públicas para quem dela precisa, é que o orçamento do Estado seja gerido para o povo e não para os banqueiros, e não para a agiotagem, né, dos banqueiros pela dívida pública. É outro tema que eu vou tratar em breve aqui também. Mas é fundamentalmente isso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um resumo básico, bem didático, dessas ideias que eu estou trazendo e porque eu acho importante, tá? Bem-vindo às minhas reflexões, espero que te sejam úteis. Até a próxima.